Opa, tudo bem? José Andrade aqui. Você está prestes a me assistir no projeto O Zé Responde. O que é esse projeto? Todo sábado às 10h30 da manhã eu faço uma live no meu canal do Instagram, onde eu permito que os participantes entrem ao vivo comigo, que eles exponham lá as dúvidas práticas que ele tem, as dúvidas relacionadas ao dia a dia da advocacia, e eu ajudo eles a responderem, a resolverem essas dúvidas. E agora você tem a oportunidade de assistir aquilo de melhor, a síntese, o resumo do que de melhor acontece nessas lives de sábado de manhã. Se você quiser participar também ao vivo dessas lives, na descrição desse vídeo vai ter o meu canal do Instagram, é só você aparecer todo sábado, 10h30 da manhã. Espero que você goste e que aproveite muito esse conteúdo. Eu queria que você contasse pelo menos uma experiência, pode ser a mesma que você me contou no depoimento que você mandou pra gente, você efetivamente assistindo às aulas, você pegou uma dica lá de dentro, colocou em prática num caso concreto, teve sucesso. Conta um pouco para a galera como é que foi isso aí. Então, a gente sempre teve, todo advogado militante sabe que há uma dificuldade do Bacenjude. O Bacenjude é uma grande ferramenta que melhorou muito o sistema de pesquisa de valores em instituição financeira, mas em compensação existe uma grande frustração porque o devedor fica preparado para o Bacenjude. Então ele faz a contra-informação e eu vivia isso com base numa execução boa, eu tinha uma boa execução e o devedor com movimento, loja funcionando, empresa trabalhando, mas com zero Bacenjude. E aí com com aquela aula sobre as intermediadoras de compra e venda, que eu sempre usei as intermediadoras de compra e venda no meu dia a dia e não sabia e não sabia esse modelo. E com base nessa dica prática, eu pedi para o juiz oficiar a intermediadora penhorou R$200 mil. Maravilha. E Então, aí, você conseguiu. essa foi a experiência prática. Legal. Talvez quem está nos assistindo, se assistiu às aulas do Workshop Expert em Execução, lá eu falei das intermediadoras de pagamento. São empresas que recebem para alguns comerciantes que fazem vendas online. Então o comerciante tem uma espécie de conta corrente com essas intermediadoras, só que quando o juiz faz a consulta no Bacenjude, não consulta essas intermediadoras, porque elas não são vinculadas ao Banco Central. Então acontece muito da empresa deixar o dinheiro lá na intermediadora, porque ela sabe que se ela puxar para a conta corrente dela no banco, na instituição financeira tradicional, o Bacenjude vai lá e vai morder. Então eu sempre ensinei, tem gente perguntando qual que é a intermediadora, faz o seguinte, lá nas aulas do workshop, quem ainda não assistiu, eu listo lá várias intermediadoras, tá? Nós não vamos falar aqui justamente para você ficar curioso e ir lá assistir a aula, porque a aula tem outras informações. Então, o Cláudio teve a oportunidade de pegar uma dica, conseguir penhorar. Nesse processo, você já tinha tentado outros meios de penhora e não tinha conseguido, foi isso? Foi isso. E aí, só para deixar o pessoal mais curioso, sobre as intermediadoras, eu garanto que todo mundo que está ouvindo, todo dia passa o cartão em algumas intermediadoras de compra e venda. Pelo menos o cartão, ou já fez compra, esta semana já deve ter feito compra numa das intermediadoras de compra e venda. E para mim foi uma grande dica, uma grande dica. E uma outra dica, que também está publicada no seu Instagram, é a dica do modelo Bacenjude de 8 dígitos, do CNPJ de 8 dígitos. Exato. Né? Existe um plano de saúde, não vou aqui citar o nome para evitar qualquer tipo de problema, mas existe um plano de saúde que está tendo, que tem, via de regra tem problemas no Brasil inteiro, atua muito aqui no Centro-Oeste e Tocantins, e a matriz não tem dinheiro em Bacenjude. Mas ele recebe todos os boletos de pagamento, quando ele envia o boleto de pagamento, todos os pagamentos estão em nome da filial. Legal. Essa é uma dica assim matadora, né? Essa aí. Matadora, matadora. E o Bacenjude ele se tornou muito efetivo, porque quem é mais antigo lembra de antes de existir o Bacenjude. Sabe como é que se penhorava dinheiro quem está assistindo? O oficial de justiça ia lá no banco, chegava no caixa do banco e o caixa do banco consultava: esse CPF tem dinheiro nessa agência?
E aí, se o cara tinha dinheiro lá naquela agência, o oficial de justiça penhorava e nomeava o gerente como fiel depositário. Era assim que era feito. Imagina, como que você ia descobrir em qual agência bancária do Brasil que a empresa tinha dinheiro? Era um caos. Então o Bacenjude ele veio para ajudar muito, mas ele também tem muitas lacunas. Então, com a prática, você consegue descobrir alguns mecanismos de suprir essas lacunas do Bacenjude. E essa é uma delas. Acredito que quem tem interesse em profissionalizar a sua advocacia, vale muito a pena. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de como que é possível pela estrutura do curso. O curso ele dá estratégias, o curso ele dá a ordem de todas as coisas, o curso ele te ensina uma vida numa execução. E aí você perde a ingenuidade de fazer a cobrança de honorários pequenos de um trabalho maior que você vai ter. Vou dar um exemplo da ação declaratória de propriedade de bens, né? Então é muito comum, esse bem não é meu, esse carro eu ando com ele, mas ele não é meu, essa casa não é minha. Você já pode prever no seu contrato esses acidentes processuais do curso do caminho e alertar o seu cliente. Quando você alerta o seu cliente de todos esses acidentes, de todas essas possibilidades, você vai ter que fazer uma grande pesquisa de bens pela internet em cartórios do Brasil. Você se profissionaliza, você sobe o nível da sua advocacia e você amplia a sua carta o seu, como é que pode dizer assim, a sua qualidade o seu cardápio de serviços, eu acho que é uma boa palavra. Então, hoje, por que eu tive retorno? Porque quando eu recebo um cliente para execução e ele me trata, ou ele tenta me tratar como um cobrador qualquer de título, eu mudo o foco dele. Eu trago o cliente para o nível de expert em execução. Eu acho que isso para mim, como eu gosto da advocacia de bom nível, eu estou trazendo os meus clientes para um outro nível de trabalho. E isso me remunera melhor nos honorários iniciais e me remunera melhor no pool de ações judiciais que eu tenho distribuído para esses clientes. Legal, fantástico. E eu lembro de uma frase que você falou no depoimento que você me mandou, que me marcou muito. Você, no final do seu depoimento, você fala que você optou por participar e que você indica que as pessoas participem porque o amadorismo custa caro, você disse assim. E é o que eu mais vejo na prática. Pessoas que são profissionais, mas que na execução, na busca patrimonial, ainda são amadoras. Ainda ficam achando que quem tem que descobrir patrimônio é o juiz, o problema é do judiciário, mas não, efetivamente, nós estamos numa quadra da história que o advogado que vai viver da advocacia efetivamente, ele tem que se preocupar em entregar resultado. E um cliente apertar a mão dele e falar, obrigado, você conseguiu trazer de volta o dinheiro que eu tinha perdido. E não efetivamente você me trouxe custas, honorários e uma sentença que vai virar um quadro na parede. Então, o amadorismo custa mesmo caro. Eu gostei da forma como você se expressou, porque pareceu para mim uma forma muito autêntica, e eu queria deixar esse alerta para todo mundo. Se você talvez está tratando as suas execuções, cumprimento de sentença, com aquilo que você aprendeu durante a faculdade, se você não está se aprofundando, técnicas novas, os aspectos modernos, nós falamos aqui, né, Bacenjude e etc., intermediadoras de pagamento, pode ter certeza que a sua advocacia já está começando a ficar em risco. Agora, eu vou falar para você sobre a averbação premonitória, que foi assunto de uma das aulas do workshop, mas eu vou falar especificamente como conseguir a averbação premonitória na fase de conhecimento, tá? Presta bastante atenção, é uma dica muito sutil, mas que se você colocar em prática, você vai ter muito sucesso. Bom, se você não sabe o que é a averbação premonitória, eu vou dar uma contextualizada para você. Imagina a seguinte situação, o cliente te procura, ele tem um crédito e ele pede para você entrar com uma ação de cobrança, ele não está conseguindo receber. Você entra lá com a ação de cobrança, efetivamente, e aí sai a sentença favorável ao seu cliente, você
mesmo com a sentença favorável, o réu não paga, então você precisa pedir o cumprimento da sentença. Você pede o cumprimento da sentença, o juiz intima a parte para pagar, a parte não paga e entra na fase de penhora. E aí você começa aquela luta de busca de bens. E você pede lá para o juiz usar o renajude para tentar achar veículo do executado, pede para usar o bacenjude e não acha nada. A execução do seu cliente vai para o arquivo sem sucesso nenhum e o seu cliente fica extremamente insatisfeito. Pagou seus honorários, pagou custa, então só aumentou o prejuízo dele. Ele já não tinha recebido e agora ele não recebeu e ficou com mais dívidas ainda, porque ele teve que pagar o advogado, teve que pagar as custas, agora ele está com raiva da justiça, está com raiva do devedor e com raiva de você. A averbação premonitória, ela faz parte de uma caixa de ferramenta de medida de prevenção. Para você conseguir, enquanto o processo caminha, antes de chegar lá na frente, na fase da penhora, você conseguir tomar algumas medidas preventivas para você segurar o patrimônio do executado, evitar que ele venda, que ele se desfaça, que ele passe para o nome da amante, que ele passe para o nome da mãe, do filho. A averbação premonitória está prevista lá no artigo 828 do Código de Processo Civil. Tá? Depois dá uma estudada nesse artigo. Artigo 828 do Código de Processo Civil. A averbação premonitória, como regra, lá no artigo 828, ela está prevista para você tentar garantir, tentar marcar algum bem do executado antes mesmo que seja feita a penhora. Então imagina, o cliente te procura com um cheque. Ele fala, olha, executa esse cheque para mim. Você dá entrada na ação de execução desse cheque. E aí o juiz despacha a execução e manda citar o réu. Nesse momento, no momento em que o juiz despacha e manda citar o réu, você já pode pegar uma certidão lá no cartório sobre a existência dessa execução e averbar lá na matrícula de um bem do réu, ou lá no Detran. Se o réu tem um carro, você vai lá e averba. O que isso significa? Uma vez feita essa averbação, marcado esse bem do réu, se ele vender, você consegue desfazer essa venda por ela ser considerada em fraude à execução. Tá, professor, mas para que serve isso se eu já entrei com a execução? O problema é que quando você entra com a execução, até se conseguir citar o réu, até se conseguir penhorar um bem do réu, às vezes leva meses ou anos. Não acontece aí nos seus processos do oficial de justiça tentar citar o réu e não encontra, e o processo vai e demora, leva 6 meses, 1 ano, 9 meses. Esse tempo é o tempo que o réu precisa para se desfazer dos bens, para vender o carro, para passar o imóvel para o nome da sogra. Então a averbação premonitória, antes do réu sonhar que existe a execução, você já vai lá e marca esses bens através da averbação premonitória. E a dúvida é, mas professor, eu posso fazer isso lá na fase de conhecimento, antes de sair a sentença? Então eu entrei com ação de cobrança, eu sei que o executado vai se movimentar e vai se desfazer dos bens, eu posso já pedir a averbação premonitória? Olha, você não vai fazer a averbação premonitória nos moldes previstos lá no artigo 828. Se você pedir uma certidão da existência da ação, o cartório vai te dar. Mas você vai chegar lá no cartório de registro de imóveis ou no Detran e eles não vão fazer, porque a averbação premonitória, ela serve para as ações de execução. E o seu processo ainda não está em fase de execução, ele está lá na fase de conhecimento. Você distribuiu a sua petição inicial. Mas o que eu vou te ensinar é como conseguir a averbação premonitória como uma medida cautelar. Tá? Você, no começo da ação, lá na sua petição inicial, você vai pedir como medida cautelar que o juiz autorize você a averbar lá na matrícula do imóvel do réu a existência da ação. Mas para isso você precisa mostrar para o juiz a presença dos requisitos de qualquer cautelar. Quais são esses requisitos? Primeiro, é a probabilidade do direito do seu cliente. Você tem que mostrar já na petição inicial que muito provavelmente o seu cliente vai ter sucesso nessa demanda. Então você precisa ter provas materiais, você precisa ter bem claro para o magistrado o direito do seu cliente. Tá? Às vezes você não tem bem claro, você pode pedir inclusive uma audiência de justificação. Apresentar testemunhas que deixe o direito do seu cliente bem claro lá na inicial. E o segundo requisito, que é o perigo da demora. Olha, juiz, eu não posso esperar
todo o tramitar do processo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, para chegar lá no final e ir em busca de patrimônio do réu. Por quê? Porque o réu já está se movimentando. Olha aqui, ó, ele já anunciou a venda, está aqui no classificado, ele já anunciou a venda, o imóvel dele. Então, ou a gente marca, faz a averbação premonitória agora, no começo do processo, ou corremos o risco de chegar lá no final, ele ter vendido esse imóvel e o meu trabalho ser em vão, o trabalho do juiz ser em vão e o processo não servir para nada. Então, é possível você conseguir a averbação premonitória na fase de conhecimento, lá na petição inicial, desde que você peça como uma medida cautelar. E você vai falar, juiz, essa medida não traz prejuízo nenhum para o réu. Por quê? Porque ele pode vender o imóvel. A averbação não impede a venda. O que acontece? Ele pode vender, vai continuar averbado. Se chegar lá na frente e você não encontrar outro patrimônio do executado, aí sim você pode pedir para que o juiz desfaça aquela venda. Mas, às vezes, o executado tem patrimônio. Ele vende aquele bem que você marcou e lá na frente você consegue, através do Bacenjud, penhorar dinheiro. Não tem nenhum problema, a venda dele continua. Uma vez que você conseguiu penhorar dinheiro, você vai desfazer a averbação premonitória e o bem segue a vida dele normalmente. Então veja, quando você for pedir a averbação premonitória lá na fase de conhecimento, você vai pedir como uma medida cautelar. E se você aprender a trabalhar preventivamente, nenhum cliente seu mais vai tomar calote de devedor. E se você entrega resultado para o seu cliente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer propaganda de você. Tá? Eu dificilmente vejo cliente fazendo propaganda de advogado, mas o advogado que entrega resultado, o cliente é o primeiro propagador do serviço do advogado. Tá? Então, é assim que você vai conseguir fazer a averbação premonitória na fase de conhecimento, como uma medida cautelar. Não vá com sede ao pote, tá? Sempre mostre para o juiz, no caso concreto, aonde está o perigo da demora. Não adianta só alegar, ó, existe a chance do réu vender. Não, você tem que mostrar alguma atitude concreta do executado de que ele está se movimentando para começar a se desfazer do patrimônio. Tá? Como que você pode também mostrar isso efetivamente para o juiz? Você faz uma pesquisa patrimonial e mostra para o juiz, esse é o único bem que ele tem. Tá? Se a gente não marcar com a averbação premonitória, muito provavelmente o meu cliente vai ficar a ver navios lá na frente. Então mostra para o juiz, tá? Faz isso na prática. Então, uma outra dica que está lá dentro do nosso workshop, às vezes você não vai encontrar bem registrado no nome do executado, mas você vai encontrar escritura pública que ele fez comprando um bem, mas que de propósito ele não levou a registro, porque se ele levar a registro ele sabe que os credores vão encontrar. Então o que eu te oriento? Faça busca nos cartórios sem ser no cartório de registro de imóvel, tá? Nos cartórios, nos tabelionatos de nota. Às vezes o seu executado ele vai ter uma escritura pública de compra e venda que ele não levou a registro, e às vezes ele vai ter a famosa malandragem da procuração. Então ele compra um imóvel, só que ele fala para o vendedor, como eu estou com o nome sujo, como eu tenho credor aí, me dá uma procuração autorizando eu vender para quem eu quiser, do jeito que eu quiser esse imóvel. E o imóvel continua no nome do antigo dono. Tá? E eu já fiz isso várias vezes na prática. Penhorar um bem que está registrado no nome de um terceiro, mas o executado tem uma procuração que dá amplos poderes para ele fazer o que quiser com o bem. Tá? Como que você faz isso na prática? Pede para o juiz e pede para o juiz, ou você mesmo como advogado, pode notificar esse terceiro, para que ele esclareça se esse bem foi vendido ou não. Geralmente o terceiro não quer se comprometer. E ele fala, vendi, passei uma procuração para o fulano. Bingo, é o que você precisa para conseguir penhorar. Tá? Como que eu faço busca no tabelionato de nota? Pode ser online? A Sheila está perguntando. Pode, Sheila. Procura aí o sistema SENSEC. Tá? Procura o sistema SENSEC. Hoje, os cartórios estão cada vez mais informatizados. Tem serviços de empresas particulares que fazem essa busca para todo o Brasil online. É claro que se cobra por isso, tá? Mas você tem que colocar na conta do cliente, efetivamente. Porque para você dar resultado, você precisa
ter o conhecimento, você precisa se adiantar, saber efetivamente como agir. Então, galera, é isso.